O tema da ministração é transformando o sólido em pó. Entendi nada, pastor. Mas eu vou explicar. Quantas pessoas estão firmes com Deus? Quantas pessoas jejuando, orando, e às vezes por alguns vacilos que a nossa vida, o rumo que a nossa vida vai tomando, isso vai deteriorando a nossa fé. Quantas pessoas estão igual a essa imagem, enferrujado na fé? E olha que se você não cuidar da ferrugem, ela destrói tudo. Ela põe uma casa abaixo. Se as estruturas enferrujarem, a casa não se sustenta. A ponte não se mantém. Já teve caso de ponte cair por conta da deteriorização das suas estruturas. E eu quero falar para você nesta manhã, para muitos crentes que estão enferrujados, desculpa, se a carapuça servir não é problema meu. A mensagem está sendo enviada. Quantos cristãos estão enferrujados, deteriorados, estão vivendo como uma capa? As pessoas olham, já estão no mecanismo do automático. A paz do Senhor, está tudo bem, vai tudo bem. Mas por dentro está enferrujado. Está que nem aquela imagem. É um carro que a gente já vê que a solataria já começa a se comprometer pelo ferrugem. Ele começa a corroer, ele torna-se, aquilo que é sólido, aquilo que era uma grande estrutura, começa a virar pó. É o que a gente está vendo na vida de muitos irmãos. Estou fraco para servir a Deus, é verdade. Não é mentira não, tem muitos irmãos enfraquecidos. Por quê? Porque se deteriorou. Outrora louvava, exaltava o Senhor, levantava suas mãos, não faltava aos cultos, tinha vontade de estar lá fazendo a sua função, mas ouvindo louvor. Mas hoje a gente vê o irmão fraco, a irmã que já não está mais frequentando o círculo de oração, o irmão que não frequenta os cultos, fraco, enferrujado. E eu quero hoje trabalhar sobre frieza espiritual. A frieza espiritual é a ferrugem do cristão. Amém? Vou repetir. Frieza espiritual é a ferrugem do cristão. Cristão frio é aquele que olha no passado, olha, hoje está tudo normal. Vai beber uma cerveja, para ele é normal. Não é normal. Isso é frieza espiritual. Pastor, é uma cervejinha só. Aí você, de um gole, você vai para uma garrafa. De uma garrafa você vai para as duas. Daqui a pouco você está querendo agredir a família. Você não pode viver mais sem aquilo. O mal da bebida alcoólica, a Bíblia não condena a bebida alcoólica. A Bíblia condena quem não consegue segurar, quem não controla. Se todo final de semana você precisa beber, meu irmão, então você está viciado. Ai, pastor, todo final de semana eu vou lá, garrafinha de vinho, Jesus nada. Bebe mais do que fala com Jesus, com Deus. Não é normal, é frieza. Amém. A frieza é a ferrugem do cristão. Já não olha como orava, não canta como cantava, não frequenta a igreja como frequentava. Você está frio. A ferrugem está deteriorando você. Vai ser nesse naipe a ministração, tá, irmãos? Posso continuar? Todo mundo firme? Então vamos continuar. Eu peguei da internet, você pode pegar depois, uma descrição que fala o que acontece quando o metal ele começa a enferrujar. O que acontece quando a estrutura começa a entrar em estado de deteriorização. Eu vou ler, tá? Diz assim: quando o metal enferruja, ele perde sua resistência. Crente sem resistência. O crente sem resistência é o crente que toda hora ele fala assim: André, ora por mim aí, por favor, porque eu sei que você está passando por uma ligação com Deus. Kelly, canta um louvor comigo que eu não tenho mais força. O cristão, 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Quando o metal enferruja, ele perde sua resistência, o que pode comprometer a integridade de estruturas como pontes, automóveis, tubulações e até construções. A ferrugem não só corrói a superfície do metal, mas também enfraquece a sua base, tornando-o mais suscetível a quebras e acidentes. Crente enferrujado cai no pecado a toda hora. Essa semana na escola que eu trabalho, a gente ficou sem água.
E aí chamamos o prestador de serviço, o que acontece? E sobe na caixa, e liga registro, e limpa a caixa, e no nada de água para abastecer a escola. E aluno chegando e os pais ligando porque não tem água no banheiro, não tem. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o prestador de serviço falou, a gente precisa dar uma olhada nos canos. A escola só tem 60 anos e o cano a mesma idade que a escola. Para minha surpresa, o cano era de ferro. Aí ele falou assim, Jonas, quando nós fomos limpar, tinha um acúmulo de ferrugem, que o pó daquele ferrugem, ele entupiu toda a tubulação e vocês estão sem água. Quando ele limpou, que veio aquela água vermelha da ferrugem, eu comecei a fazer uma associação de nós cristãos. Quando estamos enferrujados, o diabo entope a nossa via de acesso a Deus, a gente não tem conexão com Deus. Estamos tão corroídos, nós estamos tão dilacerados, nós estamos tão deteriorados, que tudo isso entope a nossa conexão, isso impede o fluxo da nossa fé. E hoje eu quero falar sobre isso. Os irmãos que estão deteriorados por conta da ferrugem, tudo é normal. A mentira é normal, o palavrão é normal, não vir à igreja é normal. Não é normal, isso é frieza. Isso é frieza. Porque o irmão, olha como ele se veste. Se você está reparando na veste do teu irmão, isso é frieza. Sabe por quê? Porque o pai quando Davi foi eleito, a Bíblia diz que Samuel chega à casa de Jessé para escolher, e Samuel também, com os olhos humanos, pensou que o rei que Deus tinha escolhido era um rei forte e bonito. E Deus tinha escolhido um rei sincero, um rei segundo o coração dele. Deus não está procurando a beleza que os olhos humanos enxergam. Deus está procurando a verdade dentro de cada um. Amém? Por isso que a Bíblia fala, quando você for orar para Deus, com Deus, falar com Deus, vai para o teu quarto em secreto. Porque lá no secreto você não tem como ficar fingindo a palavra bonita. Às vezes a gente chega do lado do irmão, Senhor dos céus, Tu és inigualável. Tu sondas e conheces. Agora no secreto a gente fala, Senhor, eu sou pobre e miserável. Eu sem ti não sou ninguém. Eu sou pecador e preciso do perdão. Porque às vezes a gente fica constrangido de falar para o irmão, né? Que o irmão está ouvindo minha oração. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios. No capítulo 10. 1 de Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 12, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não... A Bíblia está falando aí, fica alerta para não cair. Cuidado com a ferrugem. Vou repetir. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape. Amém? Para que possam suportar. Paulo está falando, igreja, fica esperto. Porque Deus, Ele vai permitir que a tentação venha. Mas se Deus permitir que a tentação venha, significa que você é capaz de suportar. Porque Deus não vai permitir nada na sua vida que você não possa suportar. Meu Deus, isso que veio na minha vida eu não vou suportar, é pesado. Se Deus permitiu, você vai ter força para suportar. Porque a Bíblia está declarando que não sobrevirá na nossa vida aquilo que a gente não suporta. Agora Deus está falando que antes de chegar a situação, nós precisamos ficar em alerta. Ei, cristão, alerta! Falta de vontade de vir para a igreja é frieza. Ei, fica alerta, cuidado com as pessoas que você escolheu para ser os seus best friends, os seus amigos. Ei, alerta, você que já não coloca o teu joelho no chão, está muito cansado para falar com Deus. Primeira casa, primeira família, primeiro os meus negócios, primeiro o meu dinheiro. Quando o Senhor te chamar, tudo isso vai ficar. E a sua relação com Deus, como que foi? O Senhor está falando,
assim que aquele que se julga, estou em pé, estou fortão, hein, pastor? Cantando, louvando, não falta o culto. Tá ótimo, meu irmão, mas a Bíblia está falando, fique esperto. Fique esperto para não levar uma rasteira. Uma situação qualquer que vier na tua vida não pode te colocar no chão. Quero falar para você nessa manhã, cuidado com a queda. Eu estava falando pro meu filho esses dias, comentando, a gente estava assistindo um jogo de futebol, e o rapaz entrou, e ele, já tem um tempo isso, ele entrou e ele fez um belo gol, lindo gol dele. E aí ele levantou a camisa, fazendo uma homenagem a Jesus Cristo. Aí aquela parte que te arrepia todo, fala, que coisa linda, olha que atleta. Daqui a pouco ele soltou um palavrão. Eu falei, não é possível. Você vê que não combina a cena? Jesus Cristo é o meu Senhor. E de repente ele solta um palavrão em rede nacional. Meu irmão. O diabo ainda aplaudiu ele. Porque aquilo que ele está mostrando não está vivendo, não casa. É o que está acontecendo na vida de muito cristão. É o que está acontecendo na vida de muita gente. Eu não lembro se o Rômulo lembra disso, mas eu falei, ixi, estava bonito. Era bom demais para ser verdade. Não é comum, isso não é aceitável. Isso é frieza espiritual. Abra sua Bíblia ainda em 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos lá, Paulo falando no finalmente com a igreja. Nos finalmente, Paulo lá falando com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 16. Lá no verso 13. Só para dar uma confirmada nessa manhã, para os cristãos que estão aqui hoje. 16:13 de 1 Coríntios diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Aleluia. Não venha aqui na igreja só para fazer média com o pastor, não. Venha por amor ao Senhor. Não dê o seu melhor dízimo, a sua melhor oferta para impressionar, porque a Bíblia diz que Jesus olhou para a oferta de uma viúva, que ela pegou as poucas moedas que ela tinha e que ela quis dar o melhor dela, ela colocou lá. Jesus falou, essa mulher, de todos os grandes valores que deram aqui, ela deu o tudo, ela deu o melhor dela. Coragem. Quem serve o Senhor cristão não é cristão de açúcar na aguinha. O cristão, ele é confronto, o cristão, e a Bíblia diz que para eu e você se manter cristão, nós temos que ser corajosos, firmes e fazer tudo com amor. Para terminar essa ministração, eu vou mostrar para vocês o que te esfria na fé. Pode ser, irmãos? Amém? Pastor, eu quero detectar. Então nós vamos junto entender o que tem feito as pessoas esfriar na fé. Mas antes eu quero compartilhar uma frase que vai impactar o coração de muita gente, porque impactou o meu. Sabe aquela situação na tua vida que você fala, meu, não é possível, isso não muda na minha vida. Isso não acaba, parece que é um ciclo que não rompe. Para pensar. Quando Deus não muda a circunstância, é porque Ele quer mudar o seu coração. Você parou para pensar nisso? Pastor, mas isso não acaba. Oh, meu Deus, eu estou carregando uma cruz. Não estou falando do marido. Não estou falando da esposa, estou falando das dificuldades, tá, irmãos? Ó, a cruz, pastor. Aí, tem cruz que tem nome. Não, irmãos, é a circunstância, tá? Calma. Mas será que isso que não acaba, não se finda na tua vida, não é porque Deus está querendo mudar você? Pastor, é muita rebeldia dos meus filhos. Olha, eu chego, eu grito, eu meto o pé, eu bato na cara. Será que é isso que Deus quer de você? Olha, pastor, eu fico numa ira das coisas que estão acontecendo em casa, não consigo nem orar. Será que é isso que Deus quer de você? Deus quer mudar o seu coração. E não pense você que Deus vai fazer assim, olha, Patrícia, que situação difícil, vou tirar de você, tá bom, linda? Do papai. Deus vai falar para ela, não, essa situação não pode te levar à sua vida, você tem que mudar nessa situação. Se a situação não muda, Deus vai mudar você. Amém? Amém. Vamos lá, irmãos. Primeira coisa,
evite a frieza espiritual. E para evitar, nós vamos detectar o que provoca o esfriamento. Muita coisa, mas eu peguei algumas coisas que são muito comuns, que eu tenho percebido na tenda da paz. Então vamos lá. Algumas pessoas esfriam por situações contrárias. Vou jejuar. Tudo se levanta contra o meu jejum. É eu falar que vou jejuar, uma situação contrária se levanta. E aí tem pessoas que não resistem a essas oposições. Uma vez eu nunca vou esquecer isso. Cadê minha mãe? Tá ali. Minha mãe, eu falei assim, vou fazer um jejum. Como é meu primeiro jejum, vou começar fazendo jejum de uma coisa simples. Vou tirar o feijão. Tirar o feijão. Irmão, não sabia que o feijão era tão importante na minha vida. Mas aí, não sendo o feijão tão importante na minha vida, minha mãe fala assim, hoje vou chegar a tal hora e eu preciso que você faça o feijão. Eu estava jejuando e eu tive que preparar o feijão. Então, meu irmão, não é quando eu vou fazer jejum, Deus vai fazer desaparecer o feijão do mundo. Você vai ter que fazer o feijão. Mas você vai ter que estar de jejum. Você está entendendo? A situação não vai mudar só porque você está em jejum. Mas você tem que enfrentar a situação em jejum. Então tem pessoas que enfraquecem. Ih, aí, tá vendo? O diabo já se levantou. Ah, vou ter que comer o feijão. Olha o cheiro. Minha mãe ainda mandou colocar um pedacinho de bacon. Ah, Senhor. A situação é muito contrária. A tentação demais. A Bíblia está falando, fuja das adversidades. Faça o feijão, mas mantenha o seu jejum. Você não se propôs, irmão? O que eu quero dizer é que tem pessoas frias, porque na contrariedade, na situação adversa, se entrega. É sentir o cheiro do feijão, já não quer mais fazer jejum. É o filho que deu um berro em casa. Todo dia o filho berra, mas no dia do jejum o filho não pode berrar. Porque aí eu vou parar o jejum. Então isso traz frieza, as pessoas não querem mais enfrentar. Hoje nós estamos na geração das pessoas que não querem enfrentamento, quer que Deus resolva tudo. Não é assim. O crente está se esfriando porque não está enfrentando as situações adversas. Posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa que traz frieza, irmão, distrações. Graças a Deus eu tirei os ventiladores, que eu posso jurar que tinha gente que sabia quantas voltas a hélice do ventilador tinha dado. Porque às vezes o culto está comendo aqui, a gente está aqui louvando, suando, se entregando termômetro. Não tinha reparado nessa cruz? A parte esquerda está mais larga que a direita. O pastor está mais magro. Garanto que todo mundo já reparou. Uma vez eu estou aqui pregando, e assim, suor, que descia que nem um cuscuz. E aí eu estou vendo o Vinícius, ele era pequenininho, sentado aqui na frente, o Vinícius estava assim, ó. Eu falei, que criança linda, meu Deus, ouvindo toda a palavra. E aí eu falei, olha, agora eu vou suar mais, que eu quero que esse menino... E Vinícius ali me observando, não dava um glória a Deus, mas estava ali, ó. E olhando para mim, de repente, no final do culto, ele me chamou, pastor, vem aqui. Eu falei, oh, que coisa linda, ele vai falar toda a palavra. Ele falou, mas você suou hoje, hein, pastor? Olha, distrações. Isso não te pertence mais, né, Vini? Distrações, irmãos. Vem para o culto distraído. A palavra da semana passada já não lembra mais. Distrações, mas posso jurar que lembra do xingo que levou há 15 anos atrás da mãe. Isso ele lembra. Posso acreditar piamente que lembra da ofensa. Ó, pastor, quando eu tinha 10 anos. Meu irmão me chamou disso. Qual versículo que você decorou esse ano? Ó, pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu irmão, as distrações estão esfriando as pessoas. As distrações estão tirando você do elo que você tem com Deus. E vou dizer, a igreja é muitas vezes culpada, porque quando o irmão chega na igreja e fala assim para você, você que entrou aqui hoje, você vai ser abençoado.
Muitos pastores sobem no altar para dizer, olha, troca, tira o brinco, que Deus vai te abençoar, porque você tirou o brinco. Não, meu irmão. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Dê o seu dinheiro, porque você vai... Não, meu irmão. O Senhor está falando o que Ele quer você. Venha como você está, porque você não vai permanecer do jeito que você está. Pegue a sua cruz e siga-me. Jesus diz, não fica parado, pega a sua cruz, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas siga para o alvo, ao autor e consumador da tua fé. Chega de distrações. Assiste todas as temporadas de Smallville. Essa é antiga, né? Muita gente assistiu, né? Mas não faz uma temporada de leitura da Bíblia. Cadê a Tainá, que sempre está montando um grupo para fazer estudo de leitura? Deve bombar, né? Sábado de manhã tem um monte de gente orando aqui, né, irmãos? Assim, Pai, Filho, Espírito Santo e o Edson. Irmãos, distrações. As pessoas estão distraídas. Outra situação, e essa imagem é maravilhosa, é rompimento com Deus. Tem gente que está lá debaixo das cobertas, cobre a cabeça, ao invés de orar, vai olhar no celular. Não tem mais elo com Deus. Não ora. Deitou na cama, ao invés de ajoelhar antes de agradecer o livramento, a provisão, pega o celular. Levanta pela manhã, celular. Eu acho hoje um desafio nós cantarmos aquela música Seja Meu Universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Tem gente que de manhã o primeiro pensamento é xingar porque está calor. Meu Deus, esse sol não dá. Está rompido com Deus. Deus não é mais prioridade para essas pessoas. Mas quando chega na casa, quando vem para o culto, quer que Deus faça dele prioridade. Hoje eu estou indo para o culto porque eu quero ser abençoado. Frieza espiritual das pessoas que romperam com Deus. Arruma desculpa porque não tem tempo de orar, porque não tem tempo de jejuar. Porque quando eu vou ler a Bíblia vai dar sono mesmo, meu irmão. Mas você tem que ter coragem. Você tem que ter fé. Abrir a Bíblia e ler. Deus ainda tem que ser na minha e na sua vida a prioridade. 24 horas. Não rompa com Deus. Esse aqui é importante. Relacionamentos conturbados. Isso traz frieza espiritual. Homem e mulher não se entendem dentro de casa. É aquele exagero. Um quer gritar mais que o outro. Um quer mandar mais do que o outro. Os relacionamentos conturbados estão trazendo frieza espiritual. Porque um olha para o outro e fala, você deveria ser assim, mas você não é. Olhando aqui, irmãos, mantenha aqui, ó. Olhe para mim, não olhe para a direita nem para a esquerda, hein? Isso está trazendo frieza espiritual. Mas você parece sua mãe. Mas olha, você lembra do futebol? E cadê que era para pagar e não pagou? E aí é uma gritaria, e filho no meio, e cachorro que grita, e aquela coisa. Frieza. Cadê o respeito? O que Deus uniu? O que Deus uniu? Que o homem não separe. Se está separando, não foi Deus que uniu. Porque tem gente gritando demais, tem gente berrando demais, tem gente cobrando demais. Engraçado que no relacionamento tem sempre aquele que não faz nada, mas cobra. Ele não contribui, ela não contribui, mas ele quer cobrar. Tem que mudar, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo porque você não muda. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esses dias, Fernanda trabalha em home office, e aí quando eu cheguei em casa, estava até falando com um casal, né? Ontem a gente conversava com um casal e eu até compartilhei isso. Cheguei isso, que dia que foi? Na quinta ou na sexta? Foi na sexta, né? Cheguei em casa, falei assim, Deus, hoje foi tão complicado, quero tanto aquele sofá, Senhor. Aquele sofá de casa é terapêutico. Quero chegar em casa hoje, continuar aquela série, relaxar. Só que quando eu entro no meu apartamento, à esquerda tem a cozinha. Aí eu passei, abri a porta e vi um monte de louça lá. Fiz assim. E fui direto. Ela trabalhando horrores. Falei, a louça é minha. Perdeu, parça. Ela já gritou, a roupa foi minha.
para que o meu relacionamento seja um relacionamento saudável, eu preciso contribuir para que minha casa seja um ambiente saudável. Eu já tinha trabalhado, eu tinha o resto do dia para descansar. E aí eu entrei no sofá, o sofá tinha espinho, irmãos. A louça. Levanta. Eu falei, graças a Deus está calor, vou mexer com a água. E aí eu olhei a situação da Fernanda, trabalhando, atendendo situações de reclamações, cliente. Falei, vou lavar a louça, porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Ela ficou em casa, trabalhando. E eu não poderia cobrar dela a louça limpa. Eu já tinha trabalhado e ia descansar, e tinha o dia todo para descansar, mas eu encarei a louça. Falta isso. Esses dias eu estava conversando com o George, ele falou, pastor, tem uma coisa que eu gosto de fazer, passar a roupa. Eu falei, oh Deus. Falei, Deus, essa unção não quero não. Jorge falou, pastor, eu passo muito. Eu falei, Deus, essa não, Deus, esse talento continua com a Fernanda, em nome de Jesus. Mas graças a Deus a gente está bem resolvido com a roupa para passar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, os casais estão feridos. Os casais estão frios. E não estou falando da frieza entre um e o outro, estou falando da frieza porque Deus não está mais no relacionamento. Porque há um estrago, há uma ferrugem, uma deteriorização nas relações. O marido que acha que pode impor, que o corpo da mulher é sua propriedade, que ele pode berrar com ela. Não, meu irmão, isso é frieza. A mulher que chega para o esposo e fala, você está bebendo demais, isso não é bom. Você não está indo para a igreja, você não está aprendendo. Não é só uma, é duas. E daqui a pouco, meu irmão, não ouve. Então, os relacionamentos conturbados têm esfriado o relacionamento. E o outro que vai doer, hein? Isso cresce todos os dias. O mau testemunho de outros crentes. É crente que na igreja ele é um crente, mas lá fora está devendo todo mundo, fala mal, solta palavrão, não dá bom testemunho. Grande parte das pessoas que estão aqui são meus vizinhos. Quando eu morava aqui no Jardim Roberto, muitas pessoas estão frequentando esse lugar porque eram meus vizinhos. E eu vou dizer que há um casal aqui que morava no mesmo condomínio que eu, mas eu nunca chamei para vir para a igreja. Eles se convidaram. Nossa, Jonas, eu fiquei sabendo que você é pastor. É mesmo? E o que a gente faz? Marcos uma vez me ajudou a falar com esse casal não, com a esposa. E ela falou, vai ser difícil, hein? Meu marido tem uma coisa com crente. Eu falei, leva ele na tenda, ele vai gostar. Hoje, batizado e frequenta a igreja. Batizado e frequenta. E eu não fui lá, porque se não aceitar, Jesus vai para o inferno. Bota uma saia porque você vai para o inferno. Não, ela viu em mim, na conduta da minha esposa e do meu filho. Eu quero conhecer esse lugar. Aceitaram Jesus e hoje servem aqui o Senhor. O mau testemunho de irmãos, filhos rebeldes, não vai para a igreja, a pior coisa é você ouvir isso, né? Diz que é crente, ó lá, diz que é crente. Chegou da igreja, a vizinhança está quieta. Aí chegou o casal depois do culto. Caminhando eu vou para Canaã. Daqui a pouco o casal entra, fecha a porta, panela começa a voar. Ó, os crentes chegou. Chegou os crentes do culto. Olha lá, o cachorro, criança chorando. Que vizinho vai querer vir nessa igreja, irmão? Uma vez eu estou na minha casa, alguém falou assim, pastor, a sogra e a filha que frequentam a tua igreja estão discutindo feio. Eu falei, e eu com isso? Elas não ouvem palavras, elas não sabem como que deve proceder. Eu vou intrometer-me na casa de ninguém, não. A palavra está sendo pregada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mau testemunho está esfriando as pessoas na fé. Não que isso é desculpa, mas é muito desagradável você ver aquele que diz que é crente esbufetando a mulher e depois subir no altar para pregar. Isso traz muita decepção. Amém ou não amém? Amém. Outra coisa também que esfria, desilusões pessoais. Até coloquei a imagem desse jogador frustrado, porque, poxa, era para eu ser que nem o Neymar. Olha, eu comecei esse empreendimento, não deu certo. Olha, acabou a minha vida, não deu certo,
porque era o que você queria, mas dará certo aquilo que Deus tem para você. Desilusões, as pessoas estão desiludidas. Pastor, tudo que eu tentei fazer é só ilusão, passa um tempo. Por que passa um tempo? Porque você desanima, porque você acha que a coisa vai ser uma conquista. Acordei e sou o Neymar, meu irmão. Não é assim que funciona. Acordei, o meu negócio prosperou, meu irmão, não é assim que funciona. Conversa com os irmãos aqui, ó, que tem seu próprio negócio. Tem dia que tem bastante chamada, mas tem dia que você precisa orar, fazer a chamada para Deus abrir os céus. Chega no final do ano, o Éder, por motivo de outras pessoas que trabalham com a questão da beleza, comigo não, porque, né? Uma vez eu fui levar o Rômulo na barbearia, no cabeleireiro. Aí o rapaz olhou pra mim: você vai fazer a sobrancelha? Falei: não, vim trazer. Ai, meu Deus. Olha, cada coisa que eu sei nessa minha vida não é fácil, irmãos. O senhor veio fazer a sobrancelha. E aí, eu quero dizer para vocês que a desilusão, o que não dá certo, não pode interferir na sua vida com Deus. Tudo é desculpa, não vou mais, porque olha, estava dando certo, casamento, olha, separei de novo, olha, não deu certo, meu irmão, a vida vai seguir, mas eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus tem para você vai dar certo. Eu estava falando do Éder, músico da igreja, mas trabalha. A própria Sema também, que é da área da saúde, trabalha exaustivamente, quem é da saúde, da educação, que tem seu próprio negócio, e tantos outros trabalham. A gente, no final do ano, por exemplo, o Éder não pôde ficar parte do culto. Por quê? Porque é o período que ele precisa fazer o negócio, atender a sua demanda. Mas está aqui, orando, trazendo pessoas. Quando a gente conversa com o Éder, é engraçado. Tira 5 minutos para conversar com o Éder. O Éder fala sempre: eu quero trazer fulano, eu quero buscar pessoas, eu quero meu filho, eu quero minha filha, aqui servindo ao Senhor na minha casa o tempo todo. A gente não vê, mesmo que ele está pagando um alto preço, mesmo que venha uma situação adversa, eu estou bem com Deus. A minha situação com Deus está bem resolvida. Amém? Dei um abraço na Néia, logo começou o culto, o pastor já me abraça aqui, a gente deu aquele abraço gostoso, porque daqui a pouco estou indo trabalhar, mas já começou amanhã na presença com Deus. Podia reclamar: mais um domingo, que olha, eu estou desiludida, que situação. Não, primeiro eu vou cultuar e depois vou dar o meu melhor no meu trabalho. Desilusões têm deixado as pessoas fracas. E por último, afastamento da igreja. Esse é crasso. Esse bate forte. É um culto só, é só as quintas que eu não venho. Podia estar aqui? Se pode, venha. Porque tem muitos irmãos que gostariam de estar, mas não estão. Por quê? Ou está enfrentando enfermidade, ou está no trabalho. Os jovens, quando vão para a faculdade, eu vibro, eu torço, me alegro muito. E eu quero que isso aconteça. Mas quando podem, estão aqui, servindo, dando o seu melhor. Nada é desculpa para não estar na presença do Senhor. Agora, eu converso com algumas pessoas: pastor, eu não vim na quinta, mas parece que tem um vazio. Que coisa gostosa ouvir isso. Eu gostaria de estar. Agora, quando a coisa é comum, lá em Hebreus fala: cuidado, não deixe de congregar na sua igreja, como é costume de muitos. Porque um dia é preenchido pelo jogo de futebol, o outro é pelo episódio tal da temporada que você está assistindo. E quando você vê, você já não tem mais vontade. Frieza, deteriorado, enferrujado. Faltar no culto porque você quer não é normal. Agora, quando tem um compromisso, uma adversidade que tem que enfrentar, motivo de força maior, é outra coisa. Mas afastamento da igreja. E eu não estou falando afastamento do culto só, estou falando do corpo, da comunhão. Ontem nós conversávamos com um casal que eles mesmos disseram: engraçado, né? A gente enfrenta um problemão, resiste tanta coisa, e quando a gente chega aqui, a gente percebe o porquê que a gente tinha que estar aqui. Porque todas as vezes que estamos aqui, o Senhor fala conosco. O Senhor trabalha o nosso coração. Eu quero terminar essa ministração com esse versículo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes.